Olá, meus caros amigos da EBRAD. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Lawcast. Hoje recebendo mais uma grande autoridade do mundo jurídico e, além de tudo, um grande amigo. Meu querido amigo Felipe Chiarello. Felipe, que alegria te receber aqui, meu caro. A alegria minha, meu amigo João Batista. Uma alegria estar aqui com vocês no Lawcast da EBRAD, depois de ver tantas vezes, né, com tantas pessoas queridas que você entrevistou, que você conversou. É muito bom poder estar aqui com você. Mas hoje é um dia muito especial, viu, meus amigos? Porque Felipe, além, né, de grande amigo, tem uma bagagem jurídica enorme, né? É mestre, doutor, é um profissional, um grande advogado e um profissional assim de ponta, né? Obrigado. Que abrilhanta aquela mais renomada instituição que é o Mackenzie. Obrigado. Não é? Obrigado. Conta pra gente um pouquinho, Felipe, da sua vida, como é que começou a sua carreira, como é que você veio parar no mundo jurídico? Eu vou dizer que nem o Charlie Brown Jr., eu vim de Santos, né? Eles têm que começar falando assim, Isso, né? Nasci em Santos e tudo. Aliás, fica aqui um grande abraço pro meu querido amigo ministro Moura Ribeiro, que também verdade. é de Santos e sempre faz questão de começar com essa frase. Ele é incrível, um grande santista, dignifica a cidade. E depois eu fui fazer o mestrado e doutorado na PUC São Paulo. Na época que eu fui fazer mestrado e doutorado, só tinha PUC e USP. Ainda não tinha o nosso mestrado e doutorado do Mackenzie. Na época só tinha PUC e USP. Eu queria fazer mestrado em tributário com o Paulo de Barros Carvalho na época, porque eu tinha estudado isso, estava advogando em tributário no final da graduação. E aí quis, né, efetivamente fazer o mestrado. Eu lembro que eu eram 4 vagas para umas 80 pessoas. Eu fiquei muito feliz de ter passado no mestrado da PUC. E lá fiz meu mestrado, doutorado. Na época, o mestrado, João, era de 3 a 5 anos e o doutorado de 4 a 8. Pra você ter uma ideia. Eu entrei em 95 no mestrado. E aí lá fiz o mestrado e dentro do mestrado eu acabei tendo uma confusão com o professor, que graças a Deus já não está mais na PUC, e aí eu tive que mudar de área, porque o sujeito ficou me perseguindo, mudei e fui resgatado na época pelo Celso Bastos e a Maria Garcia. Puxa vida, que resgate. E eu fui fazer um crédito com eles e eles dois me resgataram. Então fica esse agradecimento, né? A Ju Bastos, que é a filha do Celso Bastos, eu pude agradecer para ela também pessoalmente. Eles me resgataram. E aí eu fui para Constitucional, para Direito do Estado, subi Direito Constitucional. E foi incrível, mudou a minha vida. Eu gosto muito dessa área e tal. Depois acabei indo para fazer um estudo em Harvard com o professor Richard Parker, depois em Nova York com Norman Dorsey. Aliás, tem uma história muito boa, interessantíssima para contar aqui, que quando eu voltei depois de 5 anos com o livro na mão e fui entregar para o Norman Dorsey. Um cara extremamente ocupado, tal, mas ele me recebeu com o maior carinho. E ele falou assim, depois que você saiu daqui, eu escrevi um artigo sobre a sua pesquisa, tal, numa revista Thomas Cooley Law Review. E eu vou te dar uma separata do artigo. Ele me entregou uma separata do artigo que ele escreveu a partir da pesquisa que eu fiz com ele. E ele orientou, e ele que era um gigante. E ele falou para mim, depois de você, veio uma menina do Brasil, você deve conhecer, ficou comigo aqui fazendo estudo. Eu falei, professor, Brasil é um país pequeno, uma menina talvez eu conheça, né? Mas é uma loirinha. Eu falei, bom, então eu devo conhecer, né, professor? Eu não sabia mais do que eu falava. E aí ele falou, mas ela é da sua Suprema Corte. Aí eu falei, na época, Ellen Grace? Ele falou, that's it, Ellen Grace. Aí ele falou, fala pra ela que eu li, que é pra ela ler o seu livro. Aí eu falei, até parece, professor, que eu... E aí foi muito engraçado, porque eu doei o livro pra Biblioteca de Nova York, da NYU, né? E ele escreveu uma dedicatória à mão pra mim naquele dia, nessa separata, to Felipe Chiarello, congratulations on your good work. E eu nunca vou esquecer. Então isso fez parte do meu mestrado e doutorado. Eu fui
presidente da Associação dos Pós-Graduandos da PUC, fui dos conselhos universitários, participei da eleição do reitor na época. E se você for hoje na PUC São Paulo, tem uma placa lá no quarto andar que tem meu nome, porque fui presidente da PG, né? Olha só. E eu criei uma sala junto com a equipe, com toda a diretoria na época, com a reitoria, a presidência da pós-graduação, com a professora Úrsula, que era a presidente da pós-graduação, e o Ronca, que era o reitor. Nós criamos uma sala Sebastião Salgado. E essa sala está lá até hoje. E foi interessante, porque era a sala de estudo dos pós-graduandos. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa história. Foi aí que veio toda essa paixão, não é, pela pós-graduação, né, Felipe? Aí eu fui para a CAPES, como presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e lá fiquei durante muito tempo. Eu fui do CTC da CAPES, que é o Conselho Técnico Científico, que julga os mestrados e doutorados. Depois eu fui do Conselho Superior da CAPES, que é o órgão superior que dita políticas públicas para pós-graduação. E depois, reiteradas vezes, fui do Comitê da Área de Direito. Então, meus amigos da EBRAD, vocês aqui que são justamente da nossa área de pós-graduação, vejam bem a importância, não é? Que a pós-graduação pode ter na vida de uma pessoa, né, Felipe? Verdade. E Felipe, que então tem essa experiência vasta, não é? Inclusive na representação estudantil, né, nos movimentos estudantis. Então, o Felipe, é muito rica essa sua experiência, não é? E eu acho que é muito válida para que a gente possa compartilhar aqui, não só com os nossos queridos alunos, estudantes da EBRAD, mas toda a comunidade jurídica e acadêmica da área da educação, né? Eu sempre digo para meus alunos da pós-graduação, existem duas maneiras de você fazer a pós-graduação. Uma é fazendo seus créditos e defendendo seu trabalho, escrevendo. A outra é você vivenciando. Eu pude vivenciar a pós-graduação como um todo, assim. Para mim foi uma mudança de vida. Eu cada vez mais me apaixonava pela área acadêmica. E aí, em 2002, depois de eu ter saído lá do Conselho Técnico Científico, a professora Mônica Herman, do Mackenzie, me convidou para dar umas aulas na pós-graduação Lato Sensu. Do Mackenzie. Exatamente. E aí lá, desde 2002, eu fiquei, e aí comecei minha história no Mackenzie. Fui coordenador, diretor, depois pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e agora voltei à direção da Faculdade de Direito. Só isso, pessoal. Vocês estão conversando aqui hoje com o nosso diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, não é, Felipe? Verdade. Aliás, fica aqui um grande abraço para o meu querido professor Ives Gandra, professor emérito do Mackenzie, não é isso? Além de patrono aqui nosso da EBRAD. A gente tem um grupo de professores eméritos na história do Mackenzie, assim, que, são pessoas que, né, marcaram a nossa história. E qual é exatamente o critério disso? Que é um critério da universidade como um todo, né? A dedicação deles à história mackenzista, né? Então, a gente teve o professor Ademar Pereira também, que foi conselheiro federal da OAB, que teve um trabalho incrível, né? Foi diretor da Faculdade de Direito também de lá, né? A gente tem grandes professores ali que trabalharam e que fizeram um trabalho assim, incrível nessa história mackenzista. E o professor Ives, todo lugar que ele vai, ele fala sempre da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que ele fala que ele é com muito orgulho mackenzista, né? É isso mesmo, ele tem um carinho, uma alegria, uma honra enorme de pertencer a essa história tão bonita que o Mackenzie escreve, né? O neto dele foi nosso aluno agora, acabou de se formar em Direito. Pois é. Estamos agora, pessoal, comemorando, né, os 90 anos do professor Ives, e vamos ter uma obra muito importante que será lançada em breve, não é? Aguardem, e que vai homenagear esses 90 anos desse grande jurista, esse grande cidadão, que é o professor Ives Gandra Martins, né? Eu também lembro que a gente teve nomes assim importantes ali, como a sala do Magalhães Noronha, na Direito Penal. Estive com você outro dia lá, né, interessante. Felipe? E o Mackenzie tem uma coisa interessante que nós vamos nos inspirar, né? Especialmente lá na Faculdade Milton Campos, viu, Felipe? Que também é um berço de grandes juristas, não é? E lá eu vi que vocês têm como se fosse um panteão, não é? Exatamente, a gente tem ali, temos ali o espaço com a foto, né, dos antigos diretor e reitor Cláudio Lembo,
o Álvaro Vilaça, figuras assim que ilustram essa importância dessa caminhada mackenzista, né? É isso mesmo, meu amigo. Mas, ô Felipe, você como diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, como é que você tem visto o ensino jurídico na atualidade? O que você acha que a gente poderia fazer para poder, eventualmente, incrementar? Está mais ligado aí, não é, nos novos tempos, né? Sim. Sair um pouco daquela aula meramente expositiva e teórica. O que você tem feito lá que pode nos inspirar aqui? E eu acho que essa troca é sempre muito importante. A gente tem feito muitas discussões dentro do NDE, no Núcleo Docente Estruturante, mas ao mesmo tempo toda a comunidade mackenzista sobre novas abordagens de ensino, né? A gente percebe, eu li uns 2 últimos artigos sobre isso de Harvard, que diziam que o attention span, que o período de atenção dos alunos hoje da geração Z, o período que eles conseguem prestar atenção muito curto, né? É 7 minutos. Então você imagina, numa aula meramente expositiva, o índice de aprendizagem deles chega a 5%. Você não consegue reter. Eles são hiper ativos, eles perdem o foco logo. A gente também detectou que o fato das últimas pesquisas mostrarem que o celular, sem fins pedagógicos, ele tira a atenção do aluno. Então, o aluno mantendo o celular na mesa, sobre a mesa, mesmo mantendo o celular sobre a mesa, ele já tem um déficit de atenção por conta do celular. Mas é muito difícil. Como é que você vai hoje falar para a pessoa, mas eu estou esperando uma mensagem da meu familiar ou de alguma coisa? Tem alguns lugares dos Estados Unidos que eles fizeram assim, todos os alunos colocam o celular do lado de fora, se precisarem usar, podem sair para utilizar. Sim. Mas é um desafio grande, é um desafio um desafio cultural, né? Porque efetivamente eles já nascem hiperconectados. Hoje a juventude tem o celular quase como extensão corporal, né? O Brasil já é... Aliás, não só a juventude, né, pessoal? Nós todos acabamos nos adaptando a isso de uma forma rápida, mas os jovens são praticamente nativos nessa tecnologia, né? O Brasil já é o 5º país mais conectado do mundo. Aí você tem atrás de China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e tem o Brasil. Mas efetivamente a gente enfrenta um desafio absurdo, porque como coadunar isso, como trabalhar isso sem uma perda importante no conteúdo da aprendizagem, né? Então, a gente começa a pensar em alternativas que utilizem de forma didática a inteligência artificial, questões e discussões lúdicas, o trabalho e operação por cases. Você tem os índices de aprendizagem, né, de quanto mais participativa é a figura do aluno, mais ele tem retenção de aprendizagem, né? Então a gente tem trabalhado metodologias participativas. Eu acho, Felipe, que você tocou agora num ponto, a meu ver, central, sabe? Que a gente tem procurado desenvolver, tanto na EBRAD, quanto na nossa querida Milton Campos, da qual eu tenho a honra de ser presidente, não é? É exatamente unir algo que, a meu ver, deveria ser inscindível, né? Que é a teoria e a prática, não é? Eu não sei de onde veio esse preconceito, né? Em que as pessoas, muitas vezes, acham que o nobre é só a exposição teórica, não é? E eu acho que isso se dissocia um tanto quanto, né, de toda a ciência, especialmente a moderna. Não é? Toda a sociedade se desenvolveu e toda pesquisa e toda, vamos dizer assim, evolução científica se deu a partir da observação. Não é? Eu brinco sempre que Newton não sentou numa escrivaninha ou numa prancheta para deduzir a fórmula da gravidade. Não é? Ele se sentou abaixo da árvore. E Perfeito. Ao se sentar abaixo da árvore, vislumbrou ali cair-lhe a cabeça uma maçã, não é? E intrigado, instigado, curioso, começou a observar aquela macieira devia estar bastante frondosa e com frutos bem maduros, né? Começou a observar que aquele fenômeno se repetia e que sempre se dava de forma perpendicular ali ao solo, começou a medir, começou a verificar ali a questão da velocidade, aquela coisa toda, não é? E a partir dessa observação, desse estudo, não é? E da repetição desse fenômeno, ele
veio então a deduzir, a formular, a conceituar. Perfeito. Enquanto hoje, muitas vezes, as fórmulas e os conceitos são repetidos à exaustão e que muitas vezes o estudante, sem compreender, acaba por meramente repetir, Sim. não é? Sem se preocupar na compreensão do fenômeno. Nós até fizemos, até desde a época do professor Núncio, que foi diretor da Faculdade de Direito, a ideia das provas evitando um conteúdo de memorização, trabalhando uma questão mais reflexiva, para que o aluno possa, então, trabalhar uma discussão muito mais ampla. Tem sido uma cultura, a gente também tem trabalhado outras perspectivas do ponto de vista de você, efetivamente. Essa semana, para falar a verdade, hoje, nós tivemos uma oficina lá no Mackenzie com o Zé Ricardo Grilo sobre a questão, uma aprendizagem, no conceito da aprendizagem transformadora, do ensino lúdico, onde ele pegou os professores da Faculdade de Direito e outras áreas, de uma forma interdisciplinar, e fez jogos para que eles pudessem se inspirar e criar modelos para discutir em sala de aula. Eu tenho uma prova que eu falo com meus alunos, que eu chamo de Escape 60, na graduação. Eu coloco 60 minutos ali, coloco um case e eles têm que escapar da prova em 60 minutos. Eles podem dialogar entre eles podem negociar de uma mesa para outra, mas é uma ideia, efetivamente, do aluno vivenciar a prática e vivenciar o modelo que ele vai enfrentar, da pressão do horário, da discussão, da negociação, do trabalho coletivo. Então tem uma série de habilidades que a gente pretende formar com isso. Isso é muito bacana, e a gente vê o tanto que os nossos estudantes, especialmente os de graduação, são empolgados com as competições, não é? Sim, os MUTs, né? Os MUTs. Fica aqui, inclusive, um grande abraço ao meu grande amigo e patrão de Debrad, Paulo Henrique Lucon, que vem conduzindo no Instituto Brasileiro de Direito Processual a longo prazo, não é? Competições incríveis e disputadíssimas, não é? Na própria Lucon é incrível, fica um grande abraço aqui ao Paulo Henrique. E, enfim, nós tivemos lá na Milton Campus, o Felipe, inclusive, a maior competição de negociação do mundo, que nasceu em Harvard, não é? E hoje tem uma etapa no Brasil e a equipe vencedora, inclusive o Mackenzie esteve aqui conosco, não é? Sim. A gente, inclusive, nos últimos anos, né, o Mackenzie participou em Viena do Wismut, né? Isso, Wismut. E ficou no ano passado aí entre as 8 do mundo. Isso é motivo de orgulho para nós, né? É muito orgulho. A gente foi a instituição brasileira mais bem classificada. A gente ficou em oitavo, na verdade a gente ficou em sexto, mas ficou entre as 8 melhores do mundo. Perdemos para o Canadá, que já ganhou 3 vezes a competição. E que já tem uma experiência, uma tradição mais antiga, não é? Mas a gente, por exemplo, eliminou a Alemanha. Não é fácil. Ganhar da Alemanha nunca é fácil. Exatamente. Em nenhuma competição. Eu fiquei muito feliz, porque, de certa forma, esse grupo aí fez um trabalho incrível, o professor Daniel Tavel. E essa é uma forma, inclusive, da gente motivar, agregar, mobilizar, não é? Sim. O jovem. E esse dado da atenção, Felipe, eu concordo, né? A rede social hoje, né? É muito rápido, o TikTok, o próprio Instagram, né? Postagem, etc. e tal. Mas existe um fenômeno curioso, que ao mesmo tempo, esse mesmo jovem adora isso aqui, que é o nosso podcast. E existem grandes podcasts das mais diversas matérias, né? E que às vezes demoram 2, 3, 4, 5 horas. E por que cargas d'água o jovem participa e assiste muitas vezes até o final? Eu tenho uma teoria sobre isso, que é exatamente lá acontece o que nós estamos fazendo aqui, que é o diálogo. Né? Então eu tenho fomentado muito e procurado a mobilizar os nossos professores a tentar transformar um pouco o formato, não é? Das palestras, das conferências. A gente que recebe aqui cotidianamente ilustres juristas e palestrantes, não é? Abandonar aquele formato que era um pouco mais antigo, da tribuna, de ficar uma hora ali falando sozinho, não é? Para fazer isso que nós estamos falando, que é o diálogo e ir direto ao ponto, não é? Uma linguagem que às vezes é um pouco mais simpática, mais acessível, sim, é mais coloquial, não é? E que a gente, que é de uma outra época, às vezes sente falta, né? De uma linguagem mais... enfim, rebuscada, mais pomposa, mas que realmente hoje, com a
com a agilidade desse mundo, as pessoas não têm tanta paciência e tanta atenção, né, Felipe? Esse modelo, João, que você estava falando, ele vai de acordo com pesquisas comprovadas cientificamente. Porque tem uma pesquisa que eu trago nas minhas palestras no ensino de direito, que eu chamo de direito disruptivo, a palestra, que é muito o que eu pensei pós-pandemia, né? Exatamente essa disrupção, que é essa fratura, essa quebra. Eu mostro que eles colocaram eletrodos na cabeça dos adolescentes para verificar como é que o cérebro deles se comportava durante as aulas. E colocaram é como se fizesse um eletroencefalograma durante algumas semanas nos alunos e verificasse como é. E os resultados foram assustadores. Eles viram que os adolescentes, eles tinham, em algum momento, quando eles assistiam aqueles vídeos do TikTok, que eles falam eles falavam screen, né? Você visualizava algumas coisas Aquelas específicas. passagens rápidas, né? Zero atividade cerebral. Zero. É quase que uma repetição automática e instintiva. O aluno estava num looping, o adolescente estava num looping, e ele estava num eletroencefalograma, ele estava medindo as ondas cerebrais do aluno, e ele tinha praticamente zero atividade cerebral. A função era meramente motora. Exatamente. Aí perguntaram quais eram os últimos 3 vídeos que eles tinham visto, e eles não sabiam quais eram os 3 vídeos. Porque não lembravam do terceiro. Já esqueceu. O conteúdo pouco importava. Exatamente. Era o vício no movimento que me disseram, mimetizaram, não é? A experiência dos cassinos, né? Aquelas maquininhas, diz que é a mesma coisa, não é? A pessoa fica viciada na alavanca, nas luzes. O Simon Sinek fala muito sobre isso na questão das redes sociais, inclusive, né? Da necessidade, e isso leva a outras coisas de depressão e de outros males da modernidade. Mas o que assustou eles é que também na aula, olha só, em aula presencial, o aluno em sala de aula, sentado, em algumas aulas presenciais expositivas, cérebro do aluno flatline. Então o aluno estava sentado lá, mas o cérebro dele não compareceu. Ele estava ali, mas a mente não estava. O cérebro não compareceu. Sabe aquele coleguinha seu que você olha para o lado e fala assim, meu Deus, esse não veio hoje. Tá assim, você olha para o cérebro dele... Antigamente a gente só descobria porque o camarada dormia. Exatamente. Mesmo, literalmente. Agora não, ele fica ali hipnotizado. E aí eu brinco com esse negócio de dormir, porque no índice tem uma parte que eles estavam dormindo e tinha alta atividade cerebral. Então eu brinquei depois disso que eu nunca mais vou acordar meus alunos que dormem, entendeu? Porque eles têm alta atividade cerebral. Mas eu acho interessante essa pesquisa, depois vou compartilhar. Não, ela é super importante e eu vou contar aqui um episódio muito interessante, não é? Que a gente tem uma feira muito importante, que você já esteve, já nos deu a honra da presença lá na nossa querida HSM. Fica aqui um abraço para o nosso querido Reinaldo, CEO aí da HSM, não é? O Reinaldo é incrível. E a gente tem aquela grande, né? Aquela grande Expo antiga, sim. Agora HSM+, e tal. E num dos painéis que fizemos de Ebrad, não é? Nós tivemos a honra de convidar para o palco central principal, ao lado dos grandes pensadores e autoridades mundiais dos mais diversos segmentos, o ministro Marco Aurélio, não é? Eu estava lá. Você estava lá, né? Então, e pouco antes de entrar, não é? O ministro Marco Aurélio perguntou, João, como é que nós vamos fazer a dinâmica e tal? E ele estava um pouco preocupado porque era um palco com as cadeiras e tal. Eu propus a ele esse formato, né? Mas ele estava mais preparado para fazer ali uma exposição, né? Uma fala. E uma fala. E aí ele me falou, pô, João, mas eu trouxe aqui mais uma fala. Eu falei, o senhor topa arriscar? Não é? Vamos fazer. Mas, gente, foi um espetáculo tão grande, porque vinha, inclusive, após o ministro Marco Aurélio, o presidente do iFood, né, o Daniel Castanho, o presidente do iFood, também, que era uma multidão, mas que eu tive um problema grave, porque a conferência, o talk show, bate-papo com o ministro Marco Aurélio foi tão fantástico, sim, que saiu 1/3 da plateia atrás de nós. Todo mundo foi cumprimentá-lo. Eu estava lá, eu vi esse movimento, as pessoas acharam, inclusive que ele estava muito solto, e ele falou coisas assim, fora da caixa, que as pessoas não esperam que a pessoa fale, porque ele estava sentindo muita vontade. Exatamente, né? Exatamente. E, portanto, eu acho que esse formato ele é muito bacana, ele é muito interessante, justamente por isso que ele permite, não é, essa interação. Nesse último ano, João Batista, o Scott Galloway, que falou, achei a palestra dele incrível também, que ele escreveu aquele livro, As Big Four, tal, que ele fez uma palestra incrível. Aliás,
tem sido um trabalho maravilhoso mesmo. Parabéns, hein? Não, muito bacana, né? E aí, ô Felipe, uma outra coisa que a gente tem feito muito, eu não sei como é que vocês têm feito lá no Mackenzie, não é? Agora eu já estou falando aqui um pouquinho da Milton Campos, tá, pessoal? A gente tem uma sala de audiência acadêmica. Depois eu vou te convidar para você assistir, que é um formato extremamente interessante. Eu acho que você já viu, não é? Eu vi por foto, eu não conheço pessoalmente, eu queria conhecer, que eu vi que é uma sala toda de vidro. Exatamente, ele é um formato, é o grande Big Brother do direito. Aliás, sala essa que acabou de ganhar, não é, a nomeação da família Bueno, os ilustres juristas família Bueno, né? Na pessoa do nosso querido Marcelo Bueno, nosso conselheiro e fundador da Ânima. Muito merecido. Dado o incentivo que ele nos deu para poder fazer enfim, adotar essa sala, que é uma queridinha dos alunos. Né? Eu gostei muito do que eu vi, gostei muito quando eu vi as fotos, eu falei, nossa, porque, olha, eu vi uma sala em Stanford que eles faziam eles faziam design thinking, trabalhavam colando umas cartolinas nos vidros numa oficina. E eu fiquei encantado com isso. E eles trabalhavam exatamente colocando precedentes. E eles preferiram dialogar sobre o trabalho do que conversar sobre futebol e a Copa do Mundo que estava acontecendo comigo. Eu estava lá do Brasil, bacana. Os alunos estavam conversando comigo sobre futebol, Copa do Mundo, que era do Brasil, e de repente eles pararam para falar dos precedentes da aula. Eu falei, esses alunos pararam de falar de Copa do Mundo e futebol para falar da oficina que eles estavam fazendo? Meu Deus, eu preciso engajar meus alunos assim. É o tipo de atividade, não é? A gente estava falando aqui agora há pouco, né, do ministro Moura Ribeiro, né, que essa sala é de audiência acadêmica, ela tem audiências reais e ela tem audiências simuladas, né, onde os alunos fazem o papel do juiz, do promotor, do advogado, né, do perito, das testemunhas, e ao mesmo tempo, como ela é um formato 180 graus, né, você pode ter ali turmas distintas, aprendendo a matéria ligada ao direito processual, por exemplo, do trabalho, penal, civil, etc. e tal, e outro com uma turma de direito material. Não é? Até porque a separação é meramente didática. O direito, efetivamente, ele é orgânico. Disciplinar, e ele trabalha. Exatamente. A discussão ela é integral, né, como um todo. Poxa, agora você puxou um outro gancho que é fantástico, eu adoro também, não é? Que é a mania de algumas pessoas, né, muitas vezes, terem preconceitos com certos ramos do direito, né? Eu tenho amigos que falam assim, graças a Deus eu não entendo nada de direito de trabalho. Eu falo, você deve ser muito melhor que Orlando Gomes, né? Que, puxa vida, era o meu grande mestre baiano, que era talvez entre os 5 maiores, né, de todos os tempos do direito civil e grande autor de direito de trabalho. Aliás, modelo repetido pelo nosso ilustre patrono aqui da Ebrage, o nosso querido Rodolfo Pamplona, outro mestre baiano, e que também, da mesma forma, Pamplona... Rodolfo é meu colega de classe. Exato, ele me falou que gosta demais de você, verdade. Né? Meu colega de Rodolfo é um boa praça danado e que também já esteve aqui no nosso querido Lawcast, não é? Parente da coordenadora hoje do mestrado, doutorado da PUC Paraná, que é Daniele e Anne Pamplona. E os dois foram meus colegas de classe. E decano da nossa Unifax. Aqui, aquele abraço pro pessoal da Unifax, viu? Meus amigos, eu acho, Felipe, portanto, que a gente tem alternativas, não é? E a gente tem que usar todas essas ferramentas para poder alcançar a atenção, né, dessa juventude. E eu acho que o formato tanto do podcast quanto do talk show, não é? Quanto das competições e do estudo de caso que você acabou de falar, não é? Que, aliás, o mundo moderno e de primeiro mundo, né, as grandes universidades mundiais já aderiu há muito tempo, não é? Sim. Mas até hoje aqui a gente vê uma certa resistência. Não, eu tive um estagiário docente muito bom, Henrique, que depois virou professor, hoje professor homenageado. Você vê os seus ex-alunos que viram professores, é um orgulho. É um orgulho, E o Henrique tinha um podcast que ele adorava. No começo dos podcasts chamava Salve Melhor Juízo. Então ele ficava ouvindo isso. E eu comecei a ouvir, e tinha uma professora que estava falando sobre a questão da pesquisa. Ela falou, puxa, e quando a hipótese não se realiza? E ela falava de uma forma tão didática, tão legal, tão engraçada, tão leve, que algumas coisas eram simplificadas por esse diálogo.
né? E eu pensei assim, poxa, isso é uma ferramenta incrível, né? De diálogo e de aprendizagem. Aliás, você tocou numa outra palavra que eu acho chave para resolver todo esse dilema, não é? Que é o diálogo, Sim, né? Foi por isso, Felipe, que eu quis trazer, né, tanto para a dinâmica da EBRAD quanto para a dinâmica da Milton Campos, não é? O podcast, o talk show e outros tantos espaços onde a gente possa exercitar o diálogo, o contraditório. Porque já dizia, enfim, a história da discussão nasce a luz. E hoje parece que no ambiente universitário, muitas vezes, o diálogo está interditado. sim. Tem que se pensar igual, não é isso? Sim, isso é assustador, viu? Isso acontece em várias instituições e, infelizmente, né, a gente acaba tendo uma impossibilidade de pensar de forma diferente, né? E isso é muito triste. A universidade deveria ser universal e deveria ser um momento que você poderia dialogar com todos os Todas as correntes de todos pensamento, os seja pontos de sobre pensamento. qual assunto for, não é? Exatamente. Até para você ter oposição, ter um contraponto. Claro. Porque você só amadurece cientificamente na contestação. Isso. Isso desde que o mundo acadêmico é mundo. Você não pode simplesmente deixar que todos pensem da mesma forma, senão, como diria aí, Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é boa. É isso. É porque se você não tem uma dissonância, você não tem diálogo. E é importante, a academia cresce no diálogo. Claro. E é interessante, os grandes diálogos das grandes autoridades, eles, assim, eles são verdadeiras obras de ensino, né? A gente começa a ver, outro dia eu vejo alguns professores falarem, vejo o professor Zé Geraldo, que foi reitor da UNB, brilhante a maneira dele falar, didática. Às vezes a pessoa tem um conhecimento de Jacinto Coutinho, da Federal do Paraná, gênio, falando, conversando, sabe? Pessoas que você olha e fala assim, nossa, o João Maurício Deodato, da Federal de Pernambuco, pessoas assim que você... Cláudia Lima Marques, incrível a Cláudia Lima Marques, né? Estou pensando porque, efetivamente, a professora Giselda Hironaka... Minha querida professora Giselda Hironaka, aliás, outra patrona aqui da EBRAD, decana da USP, Giselda, não é? Giselda É uma incrível. pessoa incrível. Aliás, o Felipe, exercitando justamente isso, nesse evento a professora Giselda estava, não é? Que foi o debate sobre a reforma do Código Civil. Porque nós temos 8 dos relatores da reforma, não é? Inclusive o relator geral, que é o professor Tartucci, né? Sim. E fizemos lá um debate franco, inclusive Sim. com os próprios juristas, Nelson Rosenwald, Giselda, enfim, e tantos outros que lá... Eu lembro do Edivaldo Brito, que também estava lá. Professor Edivaldo, que é da Unifax, fez uma da Bahia, não é? Sim. Fez uma Foi professor do Mackenzie também, foi sabia? do Mackenzie. Aliás, que espetáculo, hein, Felipe? Ele já está com quase 90, Não, né? e é um E quase 2 metros de altura, e eu fiquei ali... uma pessoa carismática. Exatamente, fiquei ali encantado de ver com a desenvoltura dele, toda a palestra caminhando, né, e com uma cabeça maravilhosa, né, assim como é a do nosso querido professor Ives, que está com seus 90 anos e também está preocupado com a questão da reforma. E o que a gente exercitou lá, não é? Tivemos o Renato Opsi-Brum para falar dessa parte toda do direito digital, né, o próprio Rodolfo Pamplona com a professora Giselda para falar família e sucessões ali, a gente tratou muito desse assunto, não é? E por aí foi, né? O Nelson Rosenwald e tantos outros grandes juristas que participaram desse evento, né? Inclusive o diretor jurídico da Meta, para toda essa polêmica, como é que vamos fazer com essa questão aí ligada ao marco civil, essa questão da polêmica da decisão do Supremo Tribunal Federal, como é que a gente vai conciliar a questão do direito de expressão, não é? Como é que a rede social vai promover, vamos dizer assim, online, com bilhões de mensagens simultâneas, entre aspas, a moderação dessa troca de mensagens e de postagens das pessoas, né? Eu participei uma vez de um diálogo que o professor Diogo Reis coordenou, de alguns big techs com o Tribunal Superior Eleitoral na época, e
E é importante que a gente coloque algumas discussões do ponto de vista fático. Tem que tirar todo o conteúdo que entrou ontem no YouTube. Beleza, tem que tirar todo o conteúdo que entrou ontem no YouTube. E tem que pagar uma pessoa para ver esse conteúdo. Vamos pagar uma pessoa para ver esse conteúdo. Quanto tempo essa pessoa demoraria para ver o conteúdo que entrou ontem no YouTube? É absolutamente impossível. 72 anos. E vai ser uma tarefa que vai acabar sendo feita por máquinas que vão ser programadas por pessoas e que, porventura, podem ter vieses, não é? Uma maior discussão dentro dessa concepção da inteligência artificial, exatamente como ela é informada e formada, e isso é uma discussão universal, né, mundial. E aí o Scott Galloway falou na HSM, ele falou, você não vai perder o emprego no direito, você não vai perder o emprego seu para a inteligência artificial. Você vai perder o emprego para aquela pessoa que sabe mais do que você mexer com a IA. Então é o momento da gente discutir isso e se apropriar dessa discussão. Pois é. Aliás, esse é um tema que nós estamos nos debruçando sobre ele também. Não é como é que essa revolução tecnológica, inteligência artificial, as big datas, né, as big techs, como é que esse impacto todo vai repercutir sobre o direito e sobre as profissões em geral, né, Felipe? Você sabe que eu tenho uma visão bem otimista, João, porque o Richard Susskind, que fez um evento conosco, você lembra que nós fizemos um evento juntos com a Animo, nós trouxemos online o Richard Susskind e ele falou que existe o futuro das profissões do direito. Então, existem novas profissões do direito que vão surgir. Então, você vai ter ali aquela pessoa que vai trabalhar uma análise dentro da inteligência artificial do direito, você vai ter um engenheiro jurídico, você vai ter, enfim, uma série de novas figuras dentro do escritório de advocacia, dentro do direito como um todo, que você vai poder, ao invés de você extinguir, você vai diversificar. A gente tem só para colocar faticamente isso, a gente tem uma startup que é Inspira, que presta serviços ali para os grandes escritórios. Sim, conhecemos bastante o pessoal da Inspira. Então, e eu fico pensando, nossos alunos estão fazendo agora, já dentro da graduação, a acreditação na Inspira. Porque o momento que ele for para o Pinheiro Neto, para o Matos Filho, que usam essa inteligência artificial, eles já vão estar qualificados para isso. Exatamente. Nós estamos lançando, inclusive agora, Felipe, depois eu quero te convidar para você estar lá com a gente, não é? Community. Community, o que é? Uma grande escola, enfim, de influencers, né? Sejam eles nos meios digitais em geral, plataformas, redes sociais e das mais diversas profissões, né? É um espaço de mais de 15 mil metros quadrados, não é? É incrível. Lá você vai ter sala de podcast, salão de beleza, academia, palco para música. É um negócio fabuloso, sabe? João, eu vi que ia ter esse lançamento e eu fiquei encantado, eu fiquei pensando, quem teve essa sacada, quem teve essa ideia, foi muito interessante. Exatamente, é uma coisa incrível, não é? Maravilhoso. Fica aqui o abraço para o Bruno e para o Fábio, que são os fundadores, agora nossos sócios da Anima Educação, e que vai ser um espaço incrível para poder difundir todo esse conhecimento e mais, mesclar profissionais de todas as áreas. E você vai ter uma discussão que você vai começar a qualificar a informação, porque hoje a gente tem a informação totalmente solta e você tem uma possibilidade muito grande, às vezes tem uma desinformação a partir da pessoa que passa esse conteúdo. Às vezes ela é seguida, mas não necessariamente o conteúdo dela é de qualidade. E às vezes a pessoa acaba por aprender ali de uma forma mais leiga, não é? Mas, por exemplo, como fazer um podcast, como falar com a câmera, como comprar equipamentos, não é? Sim. Como fazer o marketing digital, Sim. A questão do direito autoral, propriedade intelectual. Então isso tudo vai estar lá fervilhando, né? Sim. O direito entremeando tudo isso. E a gente já está fazendo. Fica aqui, pessoal, o spoiler, não é?
A gente já está fazendo o primeiro evento jurídico lá no âmbito da community e já vou aqui de antemão te convidar para ele, viu, Felipe? Que vai ser exatamente o direito e as redes sociais e a inteligência artificial. Maravilhoso. Né? E que vai ser estrelado aí pelo professor Renato Opsblum, que vai ser um grande sponsor desse projeto. Né? Que legal. Vai ser lá no community. Eu tive com o Renato recentemente, né? Ele falou que o genro dele é maquinzista lá, então a gente ficou... Olha só. A gente ficou lá brincando, ele foi me visitar no Mackenzie, porque a gente tem uma parceria muito interessante com a Apple Academy, que é uma sala de aula do futuro que a Apple construiu dentro do Mackenzie, na Faculdade de Computação e Informática. Trabalho incrível. A gente tem um laboratório de inteligência artificial e direito com o Google também, né? Que bacana, parceria. Felipe. Depois eu quero ir lá conhecer essa experiência. Vai ser uma alegria. A gente tem uma sala interessante também de aula, assim, com o Matos Filho e umas salas no modelo a gente chama de empreendedorismo, mas é uma sala que trabalha com design thinking em todas as paredes. Você pode escrever no vidro em todas as paredes, você pode escrever na mesa. É uma sala totalmente multidisciplinar. E eu acho, inclusive, que essa ideia é fantástica, né? Que é outra coisa que eu sinto falta, não é? Isso é desde a minha época, tá, pessoal? De faculdade, universidade, onde o mundo da academia ele fica completamente apartado da sociedade e do mercado de trabalho, não é? Sim. E o que a gente tem que fazer é aproximar, não é? Especialmente na área de pesquisa, né, Felipe? Os Estados Unidos e a Europa em geral, eles têm a área de pesquisa muito voltada para resolver os problemas da sociedade, né? Ou seja, não é uma pesquisa que vai satisfazer só a curiosidade do pesquisador, né? Ela vai servir também para o desenvolvimento de algum produto, serviço ou uma solução, como é no caso do direito, uma solução jurídica, aperfeiçoamento de normas, né? E então essa conexão com o mundo empresarial, né, e com o mercado de trabalho, com a sociedade em geral, eu acho que ela é indispensável, é muito importante, né? Eu também acho. A gente tem feito algumas parcerias importantes dentro disso, para que a gente possa cada vez mais oxigenar, a gente, tanto nos MOOCs quanto na possibilidade dos alunos terem uma imersão. Essa semana passada, nós levamos os alunos com o Pedro Ramuno na JBS para conhecer ali dentro como é que funciona o departamento de compliance e todo o sistema dentro deles, para os alunos verem. Eles que passaram por um aperfeiçoamento muito grande, justamente pelos problemas que tiveram. Exatamente. Inclusive, contrataram para essa reestruturação o professor da USP para fazer essa virada. Esse aperfeiçoamento, né? Mas, meu amigo Felipe, já estamos aqui, infelizmente, caminhando para o fim. Gostaria de ter você aqui, né, por mais 2 ou 3 horas, mas não faltarão oportunidades. Eu queria saber de você, agora a palavra é sua, franca, para que você dê a sua mensagem final ou sua exposição final. Não precisa de abreviar, mas pode ficar à vontade, mas para que a gente possa encerrar aqui com chave de ouro, pelo menos essa primeira etapa, ficar com um gostinho de quero mais para receber aqui meu querido amigo Felipe Chiarello. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você na EBRAD, de estar aqui com você no Lawcast, que como eu falei, já tinha visto várias vezes, né? E sempre essa perspectiva que você traz de pensar fora da caixa, fora dessa mesmice que a gente vê e do engessamento. Às vezes as pessoas têm aquele apreço dentro do direito, a questão da tradição, até... Também é importante, né? Não, é importante. Dos símbolos, mas a gente não pode ficar preso só nisso, né? Exatamente. Você vê, eu estava lembrando, e com isso eu concluo, a Marguerite Yourcenar, no livro Memórias de Adriano, né, que aí você está falando 100 anos depois de Cristo, e ele escreveu no diário do Adriano, né, e ela fala das memórias dele, ela fala que ele escreveu um trecho dizendo: acredito pouco nas leis. Quando demasiado duras, são transgredidas com razão. Nossas leis penais talvez não atinjam, felizmente, uma pequena parte dos culpados. Nossas leis civis jamais serão rápidas o bastante para acompanhar a fluida variedade dos fatos. Mudam menos rapidamente que os costumes. Perigosas quando essas ultrapassam, são ainda mais quando pretendem precedê-los. Rapaz, que profundo, hein? E eu fiquei pensando que coisa incrível e quão atual isso é. Exatamente isso. Não é? Por isso que é importante. Assombrosamente atual. A gente tem que ter sempre essa amplitude de diálogo.
para a gente não se prender somente a essa questão dessas amarras. Meus amigos, com essa lição brilhante final, nós encerramos aqui mais um Lawcast, agradecendo mais uma vez, Felipe, imensamente, não é? A honra de te receber aqui, não é? De ter o privilégio de compartilhar esse seu conhecimento incrível e maravilhoso com todos os nossos estudantes da EBRAD, enfim, toda a comunidade jurídica da Ânima Educação. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Um abração. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio do nosso querido Lawcast com uma grande autoridade jurídica. Até mais. Tchau, tchau.